Olá, nós estamos dando sequência ao nosso curso, a unidade do corpo de Cristo, e hoje nós vamos falar sobre a aula número 2, que é as 3 dimensões da morte de Cristo. Nós procuramos dar um sentido didático para facilitar a relevância da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz para a unidade do corpo de Cristo. Na verdade, esse certamente é o tema mais importante do nosso curso. Essa é a base, né? É a pedra fundamental. Então, Isaías 53 dá uma dimensão, ou as 3 dimensões da morte de Cristo. Nós vamos estar falando disso. Mas antes de falar de Isaías 53, nós vamos lembrar que quando Deus criou o homem, Ele criou com 2 naturezas. A natureza material do pó da terra, né? Do barro, Ele fez o corpo, e a natureza espiritual. Ele soprou nas narinas do homem o espírito, então o homem teve uma vida espiritual. Mas com o pecado, com a queda, essas 2 naturezas foram desmoronadas, vamos assim dizer, né? O homem que não conhecia doença passou a ter doença, né? O seu corpo ficou exposto à doença, e a sua alma, o seu espírito, ficou exposto ao pecado, ficou exposto à iniquidade, né, a partir desse momento. E essas 2 consequências terríveis da queda do homem vai ocasionar uma terceira consequência, que é a desunião de família. Então Adão diz para Deus: olha, a mulher que tu me deste, né? Ele já colocou a culpa na mulher, a mulher já colocou a culpa na serpente, foi a serpente que me induziu. E essa família então começou a ter problemas ao ponto de, tendo 2 filhos, Caim matou Abel, como nós sabemos, né? E aí Caim vai errante pelo mundo, e isso mostra uma desunião, mostra inimizade, mostra problemas na família. Mas Cristo veio para restaurar essas 3 quedas, esses 3 graves problemas. Em primeiro lugar, as 2 naturezas do homem caída, né? Então, Isaías 53, Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. Ele viu a crucificação. Então, profeticamente, ele diz que no verso 4, que ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, ele tomou sobre si, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Depois, no verso 5, ele fala que Jesus, né, fazendo referência, ele usa o verbo na terceira pessoa, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele foi castigado no nosso lugar, e esse castigo é que nos traz paz hoje, né? E no verso 6, Isaías diz que nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um seguindo o seu caminho, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então veja, o mais importante de todos, Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi despedaçado pelos nossos pecados, ele pagou os nossos pecados. Se você olhar em Salmo 40, 12, Davi vai dizer que os meus pecados são mais do que os meus fios de cabelo, né? E os fios de cabelo, em uma pessoa de 30 anos, por exemplo, são 150 mil, em média, né? Olhando aí no Google, nós vamos ver isso. Então significa que Jesus levou pelo menos 150 mil, né? Se nós acharmos que nós tivemos pecado menos que Davi, porque Davi diz que é mais do que os fios de cabelo dele, né? Então ele pagou um preço muito alto. Mas essa verdade, a igreja crê, nós cremos, é maravilhoso isso. Mas tem uma segunda verdade que nós cremos parcialmente, que ele levou as nossas enfermidades sobre si, as nossas dores, e pelas suas chagas, pelas suas pisaduras nós somos sarados. A gente não crê muito nisso. Normalmente, esse seria o nosso plano A para resolver os nossos problemas de saúde, de enfermidade, mas nós utilizamos um plano B,
que é sempre recorrer a médicos, a remédios. Nós temos assim tantas alternativas, tantas fórmulas de fazer isso, né? E na verdade, uma vez eu estava assim com uma enfermidade terrível e eu ouvi uma vozinha assim como dissesse no meu ouvido: é justo a pessoa pagar a mesma dívida 2 vezes? Eu falei: não é justo. Mas demorei um pouco para ter revelação sobre isso. Eu fui entender que a dívida, a mesma dívida, uma dívida já foi paga, as nossas doenças já foi levada. Jesus carregou na cruz as nossas enfermidades, Ele tomou sobre Ele suportou as dores da nossa enfermidade. Então, se nós tivermos fé, não é justo a gente pagar essa dívida novamente. Nós podemos crer nisso. Mas existe ainda um terceiro aspecto, uma terceira dimensão da morte de Cristo. Nós andávamos desgarrados. Em João 11 nós temos uma revelação tremenda que diz que Jesus morreu não só pela nação, pelo povo, mas Ele morreu também para juntar o povo de Deus que andavam desviados, que andavam desgarrados, o povo de Deus que cada um seguiu o seu próprio caminho, para juntar esse povo separado e trazer para um só corpo. Jesus morreu por isso. E veja, essa terceira dimensão, essa terceira verdade, nós não acreditamos nela. Talvez assim, minimamente nós cremos nisso, porque se Ele morreu para juntar o povo de Deus que estava separado num só corpo, todas as vezes que nós dividimos, nós estamos afrontando a morte de cruz de Jesus. Nós estamos afrontando o propósito de Deus, o sangue derramado. Nós estamos indo contra isso. A divisão é pecado contra a cruz. Então isso faz nos levar uma dimensão que a igreja hoje vive de pecado mesmo, porque a divisão é pecado, por isso a igreja está manquejando, por isso ela não cresce numa proporção da população, pelo menos, né? Ela está sempre perdendo terreno em relação aos não cristãos, porque nós não levamos isso a sério. Nós não estamos assim olhando para os irmãos cristãos e dizer: irmão, nós precisamos nos amar, nos perdoar, porque Jesus já morreu, Ele já derrubou o muro que nos separava, Ele veio trazer a paz, o Evangelho da paz, diz Efésios 2, né? Para nos constituir uma só família. Todos nós bebemos do mesmo Espírito, todos nós vamos no único Espírito ter acesso a Deus. Então Ele já fez essa obra derrubando o muro que cercava a igreja de Jerusalém. Esse muro tinha uma placa: olha, ninguém pode entrar, ultrapassar sendo gentil, não sendo judeu, né, que vai morrer. Então Jesus quebrou esse muro, tirou esse muro, assim como o véu do templo foi rasgado ao meio, e nós passamos a ter acesso na vertical a Deus. Também a queda do muro, da parede que nos separava, significa que nós temos acesso na horizontal, e nós temos agora comunhão na horizontal entre os homens, entre os filhos de Deus. Então é necessário a gente bater muito nessa tecla, né, que Jesus já fez a obra e resta para nós agora crer que Ele foi nossa propiciação, Ele recebeu a ira de Deus sobre Ele para que nós fôssemos um. Então cabe a nós arrependermos o pecado da divisão. Que Deus abençoe a todos.